Air 2 SE, muito melhor que AirDots. E aí pessoal, bem-vindos ao About the Sound, eu me chamo Rafa Hack. Então esse aqui é o Air 2 SE, ou Air 2 SE em português, né? Então é um fone que ele promete mais definição que o Redmi AirDots. E ele também tem um encaixe um pouquinho diferente para quem não gosta de fone intra-auricular, né? Aquele que entra bem lá no canal auditivo. Esse aqui talvez seja uma opção mais acertada, assim, né? Que vai trazer mais conforto. Então esse fone foi cedido pelo Paulo do canal Gamer. Fire Blaster. Ele faz vários vídeos sobre jogo, né? Então dá uma olhadinha lá, é bem legal. Parceiro aí do canal, né? Então, muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Esse fone aqui, ele é todo de plástico, tá? Ele tem esse formato mais quadradinho, né? Eu achei bem interessante, bem legal, é diferente, né? A maioria dos fones é todo arredondado, dá um formato bem clean, assim. Tem muita gente que compara esses fones com fones da Apple e tal, porque ele tem essa ponteira aqui, né? Sem ser intra-auricular. Mas aí tudo que agora a Apple faz, o pessoal fica falando que é cópia. Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Se for pensar desse jeito, então a primeira marca que fez um headphone, as outras também não poderiam fazer. Então vamos parar com esse negócio, né? Eu acho que esse tipo de fone aqui, ele fica bem confortável mesmo no ouvido, né? Ele encaixa bem. O problema que eu vejo é que assim, muita gente às vezes tem um pouquinho mais de bochecha aqui, daí essa partezinha aqui fica empurrando para fora. Do meu ponto de vista, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de formato e ainda por cima pela questão do som em si, porque geralmente esse tipo de formato aqui, por ele não proporcionar uma vedação maior como um intra-auricular, vai te proporcionar menos graves. Eu não sou um basshead, né? Que precisa de muito grave, eu não gosto de tanto grave assim na música, porque eu acho que interfere muito nas outras frequências, mas ao mesmo tempo pode ser que ocasione menos graves do que você está esperando. Ele tem aqui essa parte aqui, são os microfones, né? Para captação de áudio, certo? Ajuda bastante também essa parte dessa haste aqui ser um pouquinho maior, porque ele vai ajudar na captação do áudio de microfone, né? Ele tem aqui também, se você vê um relevozinho, então esse relevozinho aqui é onde você vai aplicar o touch. Parte de controle do fone. O fone ele tem touch, né? Então você pode dar um toque aqui, ele vai dar play, pause. No lado direito ele vai dar play, pause. No lado esquerdo ele vai chamar o assistente de voz. Se tiver mais algum controle que eu esqueci agora, eu vou botar aqui explicando, certo? Só que, e tem uma coisa que é bem legal nele, que por exemplo no AirDots não tem e na maioria dos fones não tem, só em fones um pouco mais caros. Quando você tira ele do ouvido, ele já pausa a música, quando você bota ele já inicia a música novamente, então isso é bem intuitivo, bem legal. Com certeza mais para frente isso vai se tornar mais comum, assim mesmo nos fones mais baratos, mas atualmente a gente vê só nos fones um pouquinho mais caros, né? E isso faz bastante diferença, porque às vezes alguém fala contigo, você só faz assim, pronto. Já consegue falar com a pessoa, terminou de falar o que queria, já bota aqui, já começa de volta, não precisa ficar pegando o celular ou ficar dando 1, 2 toques, ficando tentando se lembrar, né? Fica mais intuitivo, achei bem interessante. Único ponto negativo dessa parte de controle desse fone é que ele deveria ter
controle de volume e ele não tem. Isso eu acho que para um fone assim, se bem que também não é um fone tão caro, né? É um fone mais em conta, mas ficou faltando. Então, mas quanto custa esse fone? Então, pessoal, eu fechei uma parceria com o site Detec Lifestyle. Então, vou colocar aqui abaixo o link na descrição. E também eles conseguiram para mim um cupom de desconto de 20%. Desconto de 20%, tá? Em cima do valor do site. Então é só aplicar o cupom que vai estar ali abaixo. Se eu não me engano é About20, certo? Vou deixar escrito aqui e vou deixar ali no link na descrição. Entrou no site, na hora de finalizar a compra é só colocar ali o cupom que vai te dar 20% de desconto. Ele vai cair de R$280 para R$224. É mais ou menos um preço parecido com o do AirDots, tá? Do AirDots 2, AirDots S que tem por aí. Uma faixa de preço legal, né? 200, R$250 é uma faixa de preço legal para fone de ouvido True Wireless, né? Esses mais básicos, esse é um fone mais básico, ele tem uma versão Pro que é acima dele, que teria o carregamento por indução, esse aqui não tem, mas que em termos de som vai ser a mesma coisa, não vai mudar muita coisa, então vai mudar um pouquinho o formato da caixinha e tal. A maioria das pessoas diz que não vale a pena investir no Pro, que já vale mais a pena investir nesse aqui, porque o Pro vai na faixa dos 500, R$600. Toma você. Então, eu acho que esse aqui já é uma opção melhor, certo? Então, em relação ao conforto, né, ergonomia, eu achei bem confortável, realmente assim, ele não exerce pressão que nem um intra-auricular, né? Não fica tão intrusivo, mas ao mesmo tempo me parece que está sempre solto, me parece que está sempre que vai cair de alguma forma, mas não, ele é bem firme, tá? Pode sacudir a cabeça e tal, ele não cai, às vezes dá uma mexidinha. Eu não considero um fone bom para fazer exercício, certo? Até porque já por ele não ter essa fixação muito grande que nem um intra-auricular, a bateria desse fone melhorou bastante em relação aos AirDots 2. Eles duram cerca de 5 horas direto, né, no fone. Então são 5 horas no fonezinho e tem mais quase 5 recargas completas na caixinha, totalizando 24 horas no total. Então já é uma bateria considerável, já é bem legal. 5 horas também já é o suficiente para a maioria das pessoas, né? Como eu digo, o ideal seria na faixa das 8 horas, que daí completa assim um turno de trabalho, por exemplo, né? Mas 5 horas já está bem adequado, é melhor do que os primeiros AirDots que acabavam durando aí 2 horinhas só. Então, tipo de conexão Bluetooth, eles vão ter o AAC, SBC, não tem o protocolo aptX, mas já tem uma conexão Bluetooth bem legal, tá? É Bluetooth 5.0, você consegue usar independente os fones, pode deixar um carregando e usar só um. Vai conseguir usar o microfone também desse é bem legal. Então aqui fica a parte de teste de áudio dos microfones para chamada de voz e para áudio do WhatsApp. Oi. Tá dando pra ouvir bem? Tá, viu? Top a ligação. Bem limpa. Ah, beleza então. Show de bola. Valeu, cara. Abraço. Tchau. Falou. Teste de gravação de áudio com o Air 2 SE da Xiaomi. Essa é a qualidade de áudio em gravação de áudio do WhatsApp. About the sound. O que esperar do som desse fone? Então, ele é um fone bem confortável, gostei bastante, ele é discreto até, ó. Eu que tô com barba aqui mal dá pra ver ele, né? Mas assim, ele tem um som bem interessante, eu gostei bastante. Principalmente porque, ao contrário do Redmi AirDots, ele tem bastante subgrave, tu consegue ouvir bem o contrabaixo. Então assim, o Redmi AirDots tem um foco bem grande nos graves para dar assim aquela sensação para massa que quer escutar bastante pancadão, mas ao mesmo tempo
perde a definição, né? Esse aqui ele consegue ter uma definição bem legal nos graves e nos subgraves que tu consegue ouvir bem o contrabaixo. Então isso ele leva bastante vantagem em relação ao Redmi AirDots. E em todas as outras frequências vai ser mais parecido, assim. Ele tem um pouco mais de definição que o AirDots, tá? Não é absurdamente maior, mas tem. E tem também um palco sonoro melhor, né? Tu tem uma distinção melhor entre os instrumentos do que no Redmi AirDots. E o principal ponto negativo que eu achava do Redmi AirDots é que ele tinha muito grave e pouco agudo. Os agudos parecia assim, aquele saquinho de moeda chacoalhando, assim, não pareciam pratos de bateria. Esse aqui, ele tem pouco agudo também, ele não é um fone que tem uma ênfase legal em agudos, mas ele tem um som um pouquinho mais completo. Os pratos parecem um pouquinho mais com pratos de bateria, eles são um pouquinho melhores a questão dos agudos. Então assim, pô, eu já vi alguns reviews aí, o pessoal falando assim, prefiro o Redmi AirDots e tal. Pô, eu posso dizer assim com toda certeza que esse aqui tem um som bem melhor do que o do Redmi AirDots, tá? Então eu acho assim que tem muita gente às vezes que faz review, claro, cada um tem a sua opinião, tem que respeitar, mas muita gente pega assim os produtos, faz review e às vezes não entende de música, não entende de som, pega o produto só para querer revender. Às vezes o cara entende ali de smartphone, né? Vai lá, faz um monte de review de smartphone e acha que fazer review de fone de ouvido é a mesma coisa. Eu vou deixar todas as músicas, né, passando aqui que eu fiz o teste, né? Não todas, mas uma parte do setlist que eu usei para fazer o teste. E eu fiz os testes com música clássica, com música popular brasileira, rock brasileiro. Coloquei também daí várias músicas de metal que eu curto mais, né? Claro. 99% do tempo eu ouço metal. Mas também eu tenho que ouvir todo tipo de música, então coloquei sertanejo, coloquei pop rock. Então assim, tem vários estilos, tá? Tem várias bandas bem diferentes. Eu sempre costumo fazer os meus reviews assim, eu escuto não só o que eu gosto ou o que eu conheço, até coloco bandas que eu nunca ouvi na vida, para ver se eu consigo pegar alguma coisa diferente assim no fone, né? Alguma característica diferente, um pico, né? Músicas com vocal feminino também, para ver se tem um pico nos agudos e tal. Mas esse fone é bem controlado, mesmo em 100%, tu não sente nenhuma distorção. 3, 2, 1. Esse fone aqui, ele não tem um som tão alto. Ele tem um som alto, certo? Mas assim, pro meu gosto, eu tenho que ouvir ele em 90% a 100%. Na verdade, assim, analisando e comparando principalmente com o Redmi AirDots, eu vejo que teve uma evolução bem legal, tá? Na questão de som, ficou muito melhor. Você consegue ouvir bem a questão do contrabaixo, isso eu gosto bastante. Isso porque eu acho também que o grave dele, não é que ele tem menos grave, mas o grave é mais seco do que no AirDots. O grave do AirDots ele ressoa mais, então quando dá a pancada ele faz bum e acaba encobrindo um pouquinho as outras frequências. E esse aqui ele já bate mais seco, pum. Então ele tem uma pegada mais seca que consegue te deixar com uma distinção melhor entre as frequências e entre os instrumentos. Então vai conseguir ter bastante definição de qual instrumento está tocando no lado direito, no lado esquerdo, de voz. Eu gostei bastante mesmo do som dele, é um som mais equilibrado. Então é isso aí, se gostou do fonezinho, deixa o seu joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abraço, até mais!